Artigo 969. O empresário que instituir recursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Artigo 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Artigo 971. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Capítulo 2 da capacidade. Artigo 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Artigo 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, precederá a autorização judicial após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Parágrafo 2º. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. Parágrafo 3º. O registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. Inciso 1. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. Inciso 2. O capital social deve ser totalmente integralizado. Inciso 3. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer a atividade de empresário, nomeará, com aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Parágrafo 1º. Do mesmo modo, será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. Parágrafo 2º. A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados. Artigo 976. A prova de emancipação e da autorização do incapaz, nos casos do artigo 974, e a de eventual revogação desta, serão inscritas ou averbadas no Registro Público de Empresas Mercantis. Parágrafo único. O uso da nova firma caberá, conforme o caso, ao gerente ou ao representante do incapaz, ou a este, quando puder ser autorizado. 977.
faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Artigo 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Artigo 979. Além de, no Registro Civil, serem arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antinupciais do empresário, o título de doação, herança ou legado de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Artigo 980. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis. Título 1A. Da empresa individual de responsabilidade ilimitada. De responsabilidade limitada. Artigo 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo 1º. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI após a firma ou denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. Parágrafo 2º. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Parágrafo 3º. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Parágrafo 5º. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. Parágrafo 6º. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. Parágrafo 7º. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Título 2 da Sociedade. Capítulo único. Disposições gerais. Artigo 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Artigo 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro, artigo 967, e simples as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, e simples a cooperativa. Artigo 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092. A sociedade simples pode constituir-se de conformidade com
um desses tipos, e não o fazendo, subordina-se às normas que lhes são próprias. Parágrafo único. Ressalva-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades, imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo. Artigo 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do artigo 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. Parágrafo único. Embora já constituída a sociedade, segundo um daqueles tipos, o pedido de inscrição se subordinará, no que for aplicável, às normas que regem a transformação. Artigo 985. A sociedade adquire personalidade jurídica, com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos.